Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, que sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Bem-vindo à nossa live Orai Sem Cessar. Vamos iniciar orando. Senhor, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos deu, te louvamos pelo alimento, pelo teu cuidado e pelas tuas bênçãos. Abençoe-nos agora, Pai, nesse momento de oração, de estudo da tua palavra, que aprendamos de ti e, acima de tudo, tenhamos a convicção. O Senhor é o Deus que ouve a nossa oração e que responde segundo a tua vontade. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Atos capítulo 8, versículos de 26 até o 40, concluindo o capítulo 8 de Atos. Então, Atos capítulo 8, versículos de 26 até o 40. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então, aqui, a continuidade do ministério de Filipe e a sua pregação. Versículo 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, versículo 28, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Quando você lê etíope aqui, não confunda com a Etiópia atual que nós temos, tá? A antiga Etíope aqui citada provavelmente ficava ao sul do Egito, né? Apesar de ter uma forte tendência africana, não é o local onde está a antiga Etiópia, né? Então, ficava ao sul do Sudão e ao sul do Egito, esta região aqui tida como Etiópia. E temos então o encontro de Filipe com este eunuco. O eunuco pode ser duas possibilidades, né? O termo eunuco pode ser um termo pejorativo ou geral para um oficial solteiro. Ele poderia ser um indivíduo que foi castrado, né, tendo removido aí partes, ou totalmente capado, né? Todo o seu órgão genital masculino pode ter sido tirado, né? Então, existem essas variantes aí de alguém que realmente era eunuco porque tinha tirado parte ou totalmente o órgão sexual masculino. Eunuco pode também ter uma denotação numa titulação de oficial, como ele o era, né? Mas visto que ele é um oficial da rainha Candace, nota, Candace não é o nome da rainha, mas é uma titularidade. Assim como César era um título para os primeiros 11 imperadores romanos, né? Assim como Faraó era um título para os reis do Egito, assim como Xerxes era título para os reis persas. Então, Candace aqui não é nome, mas Candace é um título. Esta região aqui que ele está falando, né, essa região governada pela rainha Candace, era um grupo cuja organização era matriarcal. Então, por isso que cita a rainha e não cita o rei dessa região. Então, era uma organização feminina. Muito provavelmente havia uma identificação desses povos por causa de serem umas rainhas guerreiras, né? Rainhas guerreiras. Existem alguns registros históricos de guerras entre Roma com este pessoal aqui, liderados por Candace, né? Mas lembrando que Candace é um nome genérico, né? Para titulação da rainha aqui, dos etíopes, né? Dessa antiga região que ficava ao sul do Egito. Eles tinham uma forte influência da cultura egípcia, tá? E a sua tonalidade de pele era negra, né? Então, muito provavelmente, outros povos africanos se aproximavam ali desta região governada aí pelas rainhas, né? Das poucas sociedades matriarcais e organizações nesse sentido que nós temos registros no passado. Bom, sendo uma sociedade matriarcal, então
pode ser que realmente esse eunuco era eunuco mesmo, daquele que cortou fora as partes, né? E ele era tesoureiro, então ele era um ministro, um alto oficial, né? Era da dinastia, era um dinastes, era da dinastia da Candace, então alguém muito importante dentro ali da organização real da Etiópia, né? Já que diz Etíope aqui, vamos falar Etiópia, mas não confunda com a Etiópia atual, tá? E ele veio a Jerusalém adorar. Bom, ou ele era alguém que tinha se tornado um prosélito, um estrangeiro que havia se convertido ao judaísmo, ou ele era judeu de nascimento. Se a mãe dele fosse judia e o pai dele fosse estrangeiro, ele tinha direito a reclamar a etnia judaica. Se o pai é judeu e a mãe é estrangeira, aí não, aí ele não tem direito de reclamar a etnia judaica. Mas só se a mãe já for judaica, judia, e o pai não, ele podia ser um judeu. Pode ser que ele seja um prosélito também, um estrangeiro que converteu-se ao judaísmo. Como nós temos em Atos aqui um estilo literário que Lucas quer dar uma progressão à questão da missão da igreja, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, falar que ele é um gentil, um prosélito, um estrangeiro que se converte ao judaísmo, talvez nós estaríamos antecipando o que vai acontecer daqui a pouco naquela experiência de Pedro com a conversão do centurião Cornélio, tá? Mas isso não significa que ele também não poderia ser um estrangeiro prosélito que se converteu ao judaísmo. Se nós pensarmos a lógica literária de Atos, é preferível pensar que ele era um judeu de nascimento, tá? Apesar da sua característica predominante não ser, né? Muito provavelmente ele era negro, né? Negro, e aí dá a identificação, né? Essa ideia de etíope, mas fica em aberto, né? O texto não fecha. De qualquer maneira, ele professava a fé judaica. De qualquer maneira, ele veio a Jerusalém para visitar o templo, para oferecer os seus votos. Provavelmente veio por causa da festa de Pentecostes, não sei, né? Que tinha acontecido algum tempo antes ali na narrativa de Atos. Enfim, ele foi a Jerusalém para ir ao templo. E ele está voltando para casa. Voltando na sua carruagem, tá? Versículo 28, leia aqui carro, leia carruagem. E vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, o Espírito Santo, aproxima-te desse carro, desta carruagem, né? E acompanha-o. Interessante aqui nós temos esta característica do Espírito Santo de conversar, de interagir com Filipe. Então nós temos aqui uma entrelinha, né? Uma nota trinitária, uma nota que favorece a questão da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para a heresia moderna que sustenta que o Espírito Santo não é Deus, representada pelos testemunhas de Jeová, para eles o Espírito é a força ativa de Deus, ou uma consequência do ato de Deus, a força de Deus agindo, a força ativa de Jeová, como eles dizem, mas o Espírito Santo, para os testemunhas de Jeová, não é Deus. Para eles nem existe o Espírito Santo, tá? Como pessoa. Seria estranho uma força ativa ter uma característica pessoal, a ponto de interagir e conversar aqui com Filipe e mostrar que Filipe está ao seu dispor. É o Espírito Santo que conduz. Por isso que alguns podem dizer que Atos dos Apóstolos poderia também ser tido como Atos do Espírito Santo. Então veja, uma força ativa aqui não caberia. Ele tem uma característica de pessoa. Ele fala com Filipe, ele guia Filipe, ele vai interagir nesse texto todo. Então o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, merece ser adorado, honrado, glorificado, assim como o Pai, assim como o Filho. Então nós temos uma nota trinitária aqui nesse versículo. Correndo Filipe, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ou compreendes o que lês? Por que Filipe sabia que ele estava lendo o profeta Isaías? Nessa época, ninguém lia
livros em voz baixa, né, silenciosamente. Não havia leitura silenciosa. Todo mundo lia as coisas em voz alta. Então, ia ler uma carta, ia ler um livro, né, sempre o lia em voz alta. Então, por isso que Filipe ouve que ele está lendo o profeta Isaías, é porque nessa época ninguém lia em voz silenciosa, todos liam sempre em voz alta. E ouvindo o que ele estava lendo, então Filipe interage: entendes o que lês? E ele respondeu, e ele responde de uma maneira extremamente humilde, né? Veja a personalidade transparecendo aqui do eunuco etíope, apesar do seu alto cargo, apesar da sua posição política especialíssima, né? Apesar da sua nobreza, ele é extremamente humilde no seu trato com Filipe, que vinha a pé, correndo ao lado da sua carruagem. Como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Olha que interessante este versículo. Como que a Bíblia trata uma série de conversões de forma diferente. Muitos são convertidos pelo Espírito Santo, né? Sempre pelo Espírito Santo o ato da conversão, mas por intermédio do discurso lá de Pedro, por exemplo. Outros por intermédio de alguma intervenção milagrosa, o caso do coxo lá no templo, né? Que há muitos anos era coxo, então ele é curado, e é a conversão pelo Espírito Santo, mas estou dizendo meio externo, a maneira, né? Você vê que o apóstolo Paulo tem um encontro, daqui a pouco nós vamos falar sobre a conversão do apóstolo Paulo, né? Um encontro sobrenatural com Jesus. E temos também um caso de conversão que o indivíduo que já tinha um conhecimento da Escritura, mas que não era cristão, não era convertido, mas que a conversão se dá no momento em que alguém vai e explica, ensina, prega a palavra a ele. E ele está lendo o trecho de Isaías 53 sobre o servo sofredor. Então, esta humildade de chamar Felipe para sentar e explicar. Então, agora Felipe se torna um mestre e ele se torna um aluno. Daí a importância desse ministério de ensino, de instrução, de discipulado, né, da Escritura. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, eu estava lendo um trecho de Isaías 53, uma coisa tremenda, né? Este homem era tão rico e tão poderoso que ele tinha um rolo da escritura com ele. Isso era raríssimo, era muito difícil quem tinha um rolo da escritura pessoalmente, né? Até as pessoas muito ricas liam os rolos que estavam dispostos nas sinagogas ou no templo, né? Mas você ter um rolo só seu da escritura, isso era caríssimo, era algo dificílimo, né? Enfim, e ele tinha, então isso é algo raro, né? E ele tinha um rolo da escritura e o próprio Deus já estava conduzindo, que era o versículo que ele estava lendo, né? Óbvio, nessa época a Bíblia não era dividida nem em versículos nem em capítulos, né? Era tudo emendado, né? Um texto no outro. Mas hoje nós, pela divisão, sabemos que ele estava lendo o trecho de Isaías 53. O texto só vai dizer que ele estava lendo Isaías, né? Porque não havia essa divisão, versículo, capítulo e etc. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te. E esse peço aqui é quase que um imploro, né? O termo é um termo assim muito humilde, né? Isso demonstra sempre a abordagem do eunuco é extremamente humilde, alguém assim extremamente carinhoso, formal, educado, polido com as suas palavras. Peço-te, rogo-te, né, assim, um pedir, mas um pedir extremamente reverente, que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Falando sobre o servo sofredor de Isaías, né? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Pregou o evangelho, né? Anunciou-lhe, aqui o anunciou-lhe, né? Dá essa ideia de evangelho, ou seja, evangelizou acerca de Jesus, pregou o evangelho usando o texto do Antigo Testamento.
Veja, Filipe era um homem versado na Escritura. E foi através de um estudo bíblico. Então, se há conversão através do discurso, da prática de pregação, se há conversão através da operação de milagres, se há conversão através de maneiras extraordinárias, sobrenaturais, como foi a de Paulo, não enquanto ele com Cristo, também nós temos aqui conversões sendo operadas através do Espírito Santo, mas usando como meio o estudo bíblico, o estudo da palavra. Nós temos aqui o primeiro discipulado bíblico e o fruto é tremendo, é a conversão do eunuco. Óbvio, o estudo bíblico é só o instrumento, é só a ferramenta. A conversão vem pela ação do Espírito Santo. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Ou seja, há uma conversão sincera e, mais do que isso, há o desejo dele de participar dessa ritualística cristã de iniciação. Ora, eu quero voltar lá para a minha terra um cristão batizado, iniciado, eu quero professar a minha fé entre os meus irmãos ali nessa antiga Etiópia. Eu quero falar para minha rainha, a Candace, que não é o nome dela, mas um título, né, sobre isso que aconteceu. Ele quer professar a fé. Agora nós temos o versículo 37 aqui entre colchetes. Tá? Se você usa ao meio da revista atualizada, a nova versão internacional tira os colchetes. Né? Ao meio da revista atualizada, ela mantém, e a nova tradução da linguagem de hoje mantém também o texto entre colchetes. Tá? O que significa isso? Já expliquei. Né? Quando você tem um texto entre colchetes, significa que muito provavelmente ele não se encontra nos textos mais antigos ou nos melhores textos gregos que foram usados para a composição da totalidade de Atos. Então, a maioria dos teólogos, né, exegetas, entendem que esse versículo 37, que nós vamos ler agora, é uma inserção posterior por parte do redator de Atos. Então, o redator de Atos colocou, né, isto posteriormente ao texto original. Apesar de ser um texto, esta inserção ser extremamente antiga, conhecida dos pais, os pais da igreja, então Irineu de Leão e Cipriano de Catargo, que são pais da igreja antigos, né? Irineu era da tradição de fala grega e Cipriano de fala latina. Então, ambos, ali por volta do século II, já conheciam esse texto. É um texto muito antigo, tá? Mas esse texto faz parte de uma liturgia batismal antiga. Ele não compõe Atos dos Apóstolos originalmente, tá? Então, é uma inserção do redator feita posteriormente. Ele não se encontra nos manuscritos gregos que compõem os melhores manuscritos que nós usamos para criar aqui o Novo Testamento, né, que os teólogos usaram, e etc. Tá? Então, uma inserção posterior, que é uma liturgia batismal. Versículo 37, então. Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a profissão de fé mais antiga da comunidade cristã. Os teólogos chamam esta profissão de fé, esse escrito oral, né, de fórmula, né? Uma fórmula de profissão de fé, fórmula pistis, né? Fórmula de fé. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a profissão de fé mais antiga da igreja cristã. Então, era uma fórmula comum, litúrgica, no meio da comunidade cristã. Então, uma fórmula, né? Uma profissão de fé, e essa é a profissão de fé mais antiga da comunidade cristã. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, exatamente por todos esses elementos, né, entendemos que esse é um texto que, apesar de ser recepcionado pela Vulgata, que é a versão latina do Novo Testamento, da Bíblia toda, né, mas mais importante é a questão do Novo Testamento em latim, né? Nós entendemos que é uma inserção do redator depois. Ele colocou aqui para... Isso não descredencia o texto, né? Para dar beleza, dar forma aqui essa liturgia batismal posterior ao texto de Atos. E a profissão de fé na boca do eunuco é maravilhosa, né? É linda. Então, de maneira belíssima que o redator faz essa inserção editorial posterior. Versículo 38. Então mandou parar o carro.
Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Aqui desceram à água e foram até a água, tá? Não precisa literalmente dizer que o descer aqui está fazendo referência à imersão. Desceram, você tem aqui a água, né? Foram até a água e Filipe batizou o eunuco. Como que foi essa fórmula do batismo? Só se a gente voltasse na máquina do tempo para ver como é que era, né? Provavelmente eles foram até dada a altura, né? Até onde a água dava pé e a água era derramada sobre a cabeça, né? Aí fica no meio termo, né? Aí você agrada o batista e agrada o presbiteriano, mas também desagrada o batista e desagrada o presbiteriano, porque ele vai só até a cintura, e daí com uma cuia ou mesmo com a mão, normalmente se emergia, né? Você jogava água na cabeça 3 vezes, então é no meio a meio, né? Nem afunda inteiro e nem só joga água na cabeça, né? Então vai com a metade do corpo dentro do rio e daí faz uma conchinha com a mão e joga 3 vezes água na cabeça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Didaquê, que é um compêndio de manual para a igreja extremamente antigo, né? Chamado Didaquê, fala um pouco sobre a fórmula do batismo, né? Então, ela mesmo não determina que o batismo seja por imersão. Então, são um dos documentos mais antigos que nós temos da igreja. Não prevê uma forma única de batismo, enfim, seria muito pragmático, muito fundamentalista a gente defender que seja a forma correta imersão, aspersão, efusão, né? Imersão é aquela que enfia inteiro embaixo d'água. Aspersão joga um pouquinho de água na cabeça. Efusão, se jogar um baldão de água, né, para molhar o corpo todo, ou uma ducha, alguma coisa nesse sentido. Não é a água, não é a quantidade, não é a forma, né? Não é o signo, é o significante, é o que acontece. O batismo é o sinal externo da graça interna. O Espírito Santo lavou o nosso coração. O batismo é só o sinal externo disso, né? Então não importa a quantidade de água, enfim, importa que ele seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ah, diante do que nós temos aqui nos textos bíblicos e na liturgia mais antiga da igreja. Foi batizado aqui o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Então, o eunuco volta lá para a Etiópia antiga, né? Para o seu país, extremamente feliz, né? Ali na região sul do Egito, entre o sul do Egito e o Sudão. Ele volta lá para aquela região extremamente feliz, e eunuco é tomado pelo Espírito Santo, arrebatado pelo Espírito Santo. Ali dá uma ideia abrupta, né? Se fôssemos usar um termo anacrônico aí da ficção, isso é um teletransporte, né? Quase isso, né? Então, esse arrebatou a Filipe, né? Essa ideia que transportou ele miraculosamente, né? Assim, um teletransporte mesmo, alguma coisa assim, da ideia aqui. Esse termo arrebatou é usado no Antigo Testamento grego lá para quando Elias é arrebatado, Eliseu, enfim, né? Então dá essa ideia de uma saída rápida e sobrenatural. E o versículo 40 conclui o capítulo 8. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então ele está na região marítima de Cesareia, né? E ali ele fica agora pregando o evangelho. Depois ele vai ter até um hóspede ilustre, né? Ali na sua casa. Deixa eu ver se eu acho o nome do país aqui. Meroé, Reino de Meroé. Eu tinha anotado aqui, depois eu esqueci, não sei onde eu coloquei. Reino de Meroé, né, a Etiópia, que era o antigo reino de Meroé, uma sociedade matriarcal da época. Bom, então, que Deus nos abençoe, né, com esse estudo aqui de Atos, e que a gente veja que o estudo bíblico também é uma maneira que Deus usa para a evangelização e para a conversão de pessoas. Então a gente não pode descartar nunca essa ferramenta poderosa que é ensinar. Nós devemos ter preparo para ensinar e também agradecer a Deus pelos mestres que nós tivemos, pelos professores e professoras de escola dominical,
por aqueles que nos ensinaram, né? Aos pastores, devem sempre ser gratos aos seus professores de seminário, enfim. Então, esse ministério do magistério, do mestrado, do mestre, né? Daquele que ensina, homem e mulher que ensinam, isso é muito lindo dentro da igreja e é fundamental, né? Tanto Lucas quanto Mateus, nos seus evangelhos, dão bastante ênfase a esse quê do ensino de Jesus. Então vamos aos nossos pedidos de oração. Se você ainda não fez seu pedido de oração, dá tempo. O primeiro pedido de oração que aparece para mim aqui é do diácono Osni. Pede oração pelas famílias, pelos adoentados, por todos com problemas com vícios. Pede oração pela sua mãe, que foi internada para fazer exames. Pede as misericórdias de Deus sobre a vida dela e de todos nós. Nossa irmã Letícia pede oração pela cirurgia que a Maria Iderna fará dia 1º de setembro. Pela saúde da Ivanilde, Ricardo Colim, Maria de Lourdes, Aline e Eliane. A Aline pede oração pela sua família e pelos seus amigos. Então nós vamos orar. Senhor, nós intercedemos pela vida do diácono Osni, da irmã Valéria, por todas as famílias, por todos os adoentados, por todos os viciados, não importa o vício que seja, pedindo a tua bênção e a tua libertação. Abençoe também a mãe do diácono Osni, que fará exames. Deus eterno, colocamos a saúde dela nas tuas mãos, suplicando cura, restauração e a tua misericórdia sobre ela e sobre todos nós. Pai, abençoe a nossa irmã Letícia, o presbítero Ricardo. Abençoe também, ó Deus, a Maria Iderna, que fará cirurgia no dia 1º. Que a tua boa mão acompanhe. Que o Senhor ilumine, ó Pai, todos os que estarão envolvidos nessa cirurgia, todo o corpo de médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, enfim, ó Pai. Que o Senhor conduza e essa cirurgia seja bem sucedida. Abençoe também a Ivanilde, o Ricardo, a Maria, a Aline e a Eliane. Colocamos a saúde delas nas tuas mãos, ó Pai, suplicando cura e bênção do Senhor. Pai, abençoe a Aline também, minha esposa, abençoe a sua saúde, ela que não está se sentindo bem hoje. Peço que a tua boa mão, teu poder esteja sobre a vida dela, restaurando a sua saúde, fortalecendo os seus passos. Abençoe, ó Pai, para que ela fique bem para a honra e glória do Senhor. Abençoe juntamente com ela toda a sua família e todos os seus amigos. Senhor, colocamos diante de Ti todos os irmãos e irmãs que assistiram esta live, pedindo bênção do Senhor sobre a vida de todos e todas. O Senhor sabe das suas necessidades e eu peço que, segundo a Tua boa vontade, o Senhor supra a de cada um e de cada uma, abençoando-os, guardando-os e livrando-os de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui para o nosso momento de abraços. Vamos lá. Vou mandar um abraço para o diácono Osni, para a nossa irmã Valéria. Mandar um abraço para o seu Osias Costa, para sua esposa, nossos irmãos abençoados, né? Grande abraço. Boa noite para a Rosilda. Boa noite para a dona Zeni, para o seu Dino. Boa noite para a Ana, nossos irmãos lá de Xanxerê. Boa noite, dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Boa noite, Rose Andrade. Boa noite, Lígia Soares. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Boa noite, Claudete Bittencourt, a nossa irmã lá de Itapema. Boa noite, Valério Haag. Deus lhe abençoe, muito obrigado pela companhia. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa amiga de Itapema. Um grande abraço para ti. Boa noite para a Aline, que está lá no quarto hoje, né? Não está muito bem. Boa noite, Solange, a nossa amiga de Xanxerê. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço para ti e para todos os nossos irmãos aí em Xanxerê.
Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Voltamos amanhã às 19h30 com as canções e às 20 horas com o início do capítulo 9, né? Vamos já para o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Recebei a bênção. Irmãos e irmãs, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todo sempre. Amém. Então nós voltamos amanhã às 19h30 com as canções e às 20 horas com os momentos de estudo bíblico e também de oração. Então até amanhã. Uma boa noite a todos e a todas.